Aaron Port Cask Finish. Bora provar? Amigos do Whisky, hoje nosso papo é sobre o Aaron Port Cask Finish, esse rótulo que foi lançado no ano de 2010 e agora desembarca oficialmente aqui no Brasil pela Single Malt Brasil. Esse daqui faz parte de uma série chamada Cask Finishes, da própria Aaron, que dispõe de outros rótulos que têm uma coisa em comum. Eles são finalizados em tipos específicos de barril. Esse aqui, por exemplo, é finalizado em barris de vinho do Porto. Mas a gente também tem o Marsala, tem o Sauternes e alguns outros rótulos da própria destilaria. O que é bem curioso, quando a gente lembra que a Aaron nasceu em 1995. Então é uma destilaria jovem que já tem aí um portfólio bem impressionante de rótulos. Para você entender um pouco melhor o processo de produção desse rótulo, ele é maturado por aproximadamente 8 anos em barris de carvalho americano, o ex-bourbon. Depois disso, todo o uísque é transferido para barris que antes continham vinho do Porto. Aí sim, ele vai adquirir uma nova gama de aromas, sabores e também essa coloração, que é 100% natural. Para lhe dar uma ideia, eu tenho aqui também o Aaron Lorenzo Reserve. Esse rótulo é basicamente maturado em barris de bourbon. E percebam a diferença de coloração entre um e outro. Além disso, a Aaron também não coloca nenhum tipo de filtragem a frio. E a graduação alcoólica desse rótulo fica em 50%. Bora provar? Vou servir minha dose. Esse Aaron já se mostra diferente antes mesmo do aroma. Percebam que a cor, como é natural, ela se diferencia muito do que normalmente a gente percebe em outros rótulos, né? Ela tem uma cor que vai de um cobre a um terra e que é bem peculiar, bem particular desse rótulo. E agora, os aromas. É tão diferente que chega a ser exótico, né? Deixando claro que essa interação do uísque com os barris de vinho do Porto realmente foi bem intensa. A gente percebe aqui frutas vermelhas, uvas, e fica até difícil perceber as notas de bourbon. Por mais que esse uísque tenha passado 8 anos sendo maturado em bourbon, né, em barris americanos, e alguns meses apenas nos barris de vinho do Porto, a entrega realmente bem mais predominantemente é dos barris de vinho do Porto. A gente obviamente consegue perceber também aqui um caramelo, uma baunilha, uma laranja, mas a predominância realmente é desse finish que a gente tem no vinho do Porto. Bora provar? O sabor também é bastante peculiar. Ele é doce e ao mesmo tempo ele é bem apimentado, entrega novamente frutas vermelhas e algo que me lembra talvez uma ameixa, que ao mesmo tempo em que é doce, também é ácido, né? Aqui também tem outras notas doces, talvez aí uma amêndoa, um mel, mas realmente a predominância é dessa finalização, né, no vinho fortificado, no vinho do Porto, que consegue entregar aí uma nova camada de sabores para esse uísque. Curioso ainda que o sabor dele evolui bem na finalização.
Em vez de simplesmente ele dar continuidade a algum sabor específico que a gente já detectou antes, ele tem um finish lembrando um amargor. Então ele me remete bem a um chocolate bem amargo, onde ele consegue deixar a boca bastante seca e com um amargor bem interessante. É um rótulo também arredondado, apesar da graduação alcoólica de 50%, ele não incomoda em nenhum aspecto, né, na questão do álcool. Ele está aqui bem controlado, então é um rótulo diferente. Mesmo fora do Brasil, esses uísques finalizados em vinho do Porto não são tão comuns, né, e a maioria deles são bem caros. E esse Arran acaba sendo aí uma opção para você conhecer, né, o que é que um vinho do Porto, né, o que é que uma barrica de vinho do Porto pode agregar um single malt. Então deixo minha recomendação para que você o prove assim que for possível. Um abraço e até o próximo vídeo.